Certamente você já ouviu falar que o comunismo e o socialismo é diabólico. Mas de fato é? Buscamos nos aprofundar no assunto e o resultado vai te impactar muito. Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio da série Investiga Aí. Dê uma pausa no seu vídeo e baixe agora mesmo o e-book desse episódio para você acompanhar junto com seus amigos. Vamos lá! Karl Marx é um dos personagens mais estudados em todos os tempos. É a figura principal e o ponto de partida para compreendermos se de fato a esquerda é diabólica. Marx, em sua juventude, escrevia poemas cristãos, considerado um exímio conhecedor das Escrituras. Em seu primeiro trabalho escrito, intitulado A União do Fiel com Cristo, ele exalta o amor para com o próximo e reconhece o sacrifício de Jesus. Assim ele diz: através do amor de Cristo voltamos o nosso coração ao mesmo tempo para nossos irmãos que internamente estão a nós ligados e pelos quais ele se deu em sacrifício. Ao terminar os seus estudos no colégio, foi escrito em seu diploma sobre seu conhecimento religioso. Seu conhecimento da fé cristã e da moral é muito claro e bem fundamentado. Conhece também, até certo ponto, a história da Igreja cristã. Porém, em sua história houve uma reviravolta nesta mesma época. Marx considerou a sociedade um bando de patifes e agora o mesmo era conhecido como o Destruidor, por ter escrito uma tese onde repetia a palavra destruir por 6 vezes. Marx teria se revoltado contra Deus. Sem motivo aparente, o mesmo era abastado. Nunca antes passou fome ou qualquer necessidade. Sua nova face veio à tona, quando o mesmo declarou em um poema o seguinte: então um Deus arrebatou tudo de mim, na maldição e tortura do destino. Todos os meus mundos se foram, sem retorno. Nada a não ser a vingança, restou em mim. Construirei meu trono lá em cima, frio e tremendo será seu ápice. Como baluarte um medo supersticioso. Como marechal a mais negra agonia. Quem olhar para ele com olhos sãos, voltará a face, mortalmente pálido e calado, apanhado pela mortalidade cega e fria. Que sua felicidade prepare o seu túmulo. Em analogia nos dias atuais, podemos observar um discurso em que o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, também compara-se ao Deus Altíssimo, como vemos no vídeo a seguir. Se eu pudesse retratar uma imagem das sacadas que eu tomei, e eu pudesse ter a camisa, meu corpo estava mais estraçalhado do que o corpo de Jesus Cristo e mostrando estraçada de meu. Na Bíblia, também existe um relato bem próximo ao que Marx escreveu, que é um texto que muitos estudiosos apontam para o próprio Satanás. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Sabemos que nem o próprio Satanás se considerou maior do que Deus, porém seu desejo era ser semelhante ao Altíssimo, receber todo tipo de honraria e deturpar os valores morais da lei de Deus. Parece então que esse mesmo desejo passou agora a dominar o jovem Marx. Em sua nova jornada de destruir a religião, em outro poema, ele nos dá total certeza de seu pensamento. Então eu caminharei triunfantemente, como um Deus, através das chuvas de seu reino. Cada palavra minha é fogo e ação. Meu peito é igual do Criador. Já ouviu falar de um provérbio bastante popular que diz o seguinte: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Podemos de fato aplicar aos amigos de Karl Marx. O primeiro a ser citado é o Moses Reis, que influenciou Marx a abraçar o ideal socialista. Reis chamava Dr. Marx de meu ídolo, que dará o último pontapé na religião e políticas medievais. Por mais que a esquerda tente desassociar o marxismo de seu inimigo público e declarado do cristianismo, a história sempre provará o contrário. O que dizer das palavras de Lenin quando cita em seu livro: temos de combater a religião, este é o ABC do materialismo e consequentemente do marxismo. Voltando aos amigos próximos de Marx, temos também George Jung. Escreveu que o próprio Marx expulsaria Deus do céu e o processaria. Marx chamava o cristianismo de uma das religiões mais imorais.
A guerra foi declarada contra o cristianismo em suma. Outra frase que chama bastante atenção é um dos discípulos de Lenin, chamado William Foster, que declarou o seguinte: Deus será banido dos laboratórios, bem como das escolas. Atacar a religião apropriando-se da ciência e levá-la ao ridículo foi a tentativa frustrada do ateísmo. Porém, isso demonstra que a luta dos comunistas de fato era contra o cristianismo. Marx deixou isso bem claro: religião e fé são incompatíveis, com tudo aquilo que a esquerda defende. Um dos fundadores do comunismo disse o seguinte: O ateísmo é uma parte natural e inseparável do marxismo. Consequentemente, um partido marxista com consciência de classe deve levar adiante a propaganda em favor do ateísmo. Mas o que de fato move o marxismo? Você já deve ter ouvido o discurso empregado pela esquerda, que devemos ter mais amor e menos ódio. Porém, não é bem assim que o pioneirismo do marxismo define a luta de classes. O diálogo não é o caminho. Vejamos o que o ex-comissário popular da educação russo, Anatoly Lunacharsky, falou sobre os cristãos. Odiamos os cristãos e o cristianismo. Mesmo os melhores entre os cristãos devem ser considerados nossos piores inimigos. O amor cristão é um obstáculo ao desenvolvimento da revolução. Abaixo o amor ao próximo. O que queremos é o ódio. Somente então poderemos conquistar o universo. Um senador de Indiana, Arthur Robson, atribuiu uma frase muito disseminada na internet sobre Lenin, onde ele supostamente diz o seguinte: Precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar seus pais se eles não são comunistas. A lista é enorme quando falamos em destruir a Deus e tudo que está envolvido. Os amigos e discípulos de Marx são extremamente contundentes em seus posicionamentos contra a cristandade. Não à toa Nietzsche, fundador da escola materialista e conhecido por seus textos polêmicos, declarou por diversas vezes a morte de Deus. Em um dos seus livros, ele declara o seguinte: Agora esse Deus está morto. Vocês, homens superiores, esse Deus era seu maior perigo. Entendem esta palavra, ó irmãos meus? Estão assustados? Seus corações estão falhando? O abismo se abre sob seus pés. E daí? Adiante, homens superiores. Agora, finalmente, a montanha do futuro do homem está prestes a parir. Deus está morto. Agora, é nossa vontade que o super-homem viva. Diferentemente do que a maioria pensa, não foi os quadrinhos que criaram o alter ego do Superman, mas sim Nietzsche. Ele não parou por aí. Sua literatura está repleta de exaltação de si mesmo e do homem sem a esperança de um Deus. Os partidos de esquerda flertam com o marxismo. Podemos observar em nossos dias falas importantes, que dificilmente era destacada na mídia. Porém, com o advento das redes sociais fica mais e mais evidente. Depois de tudo que foi investigado nesse vídeo, a esquerda de nossos dias não pensa diferente, mesmo depois da escola de Frankfurt ter mudado a estratégia da implementação do marxismo, que agora passaria a atuar nas universidades e na cultura. É possível ainda ver figuras como Zé Disseu, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, proclamar que vai tomar o poder. Veja o que ele disse: Dentro do país, é uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. Acho improvável que o Brasil caminhará para um desastre total. Na comunidade internacional isso não vai ser aceito, disse o ex-ministro ao periódico espanhol, El País. Ou até mesmo ver figuras como Hermínia Maricato, que disse em um discurso de Lula que as igrejas estão associadas à máfia. Periferias dominadas por igrejas que fazem parte de uma verdadeira máfia. O próprio Lula fala por diversas vezes em regulamentar a mídia. É preciso que haja regulamentação na imprensa. Você não pode regulamentar a imprensa escrita, mas você tem internet para regular, você tem um sistema de televisão. A última regulação no Brasil foi de 62. Agora a pergunta certamente tem uma resposta. Não temos como defender os princípios morais do cristianismo abraçando o marxismo ou as pautas que a esquerda defende. Este vídeo não pretende estimular o voto em nenhum tipo de candidato, de maneira que expor o radicalismo da esquerda
não atribui ao fato de coadunar com nenhum lado extremista, seja ele de esquerda ou direita. Estávamos finalizando esse episódio, mas antes de fecharmos apareceu um vídeo impressionante, onde a advogada Laura Astrolábio participava de uma live, e ali ela revela como a esquerda deve infiltrar-se nas igrejas, além de incentivar a leitura do Manual do Guerrilheiro Urbano, escrito pelo terrorista Carlos Marighella. Mas você deve estar se perguntando, qual a relação dessa live com o satanismo? Ela mesma declara que foi cristã por 30 anos e agora faz parte do candomblé. Assista o vídeo. No mestrado eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. E outro dia encontrei uma amiga minha que era da igreja na época que eu fui, porque eu fui cristã há 30 anos. Eu já fui até para Jerusalém, se vocês querem saber. E eu falei, amiga, vamos voltar para a igreja, porque hoje eu sou candomblessista. Não tem um terreiro que eu frequento, essas coisas, porque eu não sou religiosa. Mas eu amo os orixás. Agora que a gente tem que voltar para a igreja, ou ir para, a gente tem. Aí ela, amiga, que ideia louca. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, a gente vai fazer. Aí ela falou assim, mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem disse que a gente vai falar para eles? A gente vai para a escolinha dominical. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão para botar para tomar conta das crianças. Existem lá, enquanto eles estão no culto, uma sala de aula cheia de crianças. Aí tu vai pegar a Bíblia mesmo, a Bíblia. Você vai começar a falar de Jesus. Jesus era esse aqui, ó. Ele amava os pobres. Jesus disse aqui, ó, que o rico não entraria no reino dos céus. E a gente vai começar a falar de Jesus. Mas ele vai chegar em casa e vai falar, pai, a professora, aonde está escrito? Ele vai falar, aqui, pai, está escrito aqui, Jesus falou. Obrigado por assistir até aqui. Não perca o nosso próximo episódio, Cristã Feminista. Apoie esse projeto divulgando a seus amigos através das redes sociais e não se esqueçam de inscrever-se para não perder nada.